Você realmente pensou, lá quando a Liga dos Campeões teve sua fase de sorteio, que o PSG pudesse ser o time que eliminaria todos os ingleses? Você realmente pensou nisso? Eu acho difícil. E mais, você pensou que o PSG chegaria na final do jeito que chegou? Eu também acho difícil. Agora, mesmo isso tudo tendo acontecido, será que a gente pode cravar que o PSG ele chega como favorito contra uma forte Inter que vem embalada? Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito, deixe seu like, se inscreva no canal, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais, eu conto com você. Gente, que PSG é esse, tá? Com certeza, e não só eu tenho certeza que você chega nessa conclusão, não só olhando opiniões de comentaristas, de jornalistas, mas você observando o jogo. Qualquer pessoa que minimamente para poder assistir 90 minutos desse Paris Saint-Germain e todas as outras versões, você vai chegar à conclusão que essa versão do Paris Saint-Germain é a mais consistente, é a mais forte e é a que mais bota medo nos adversários. Por mais que as versões anteriores tivessem mais nome e talento individual indiscutível, porque lá atrás você está falando como nomes como Ibrahimovic, que já passaram, Beckham, que iniciou esse processo, você está falando de Neymar, Di Maria, Mbappé, Cavani, Messi, Sérgio Ramos, você está falando de nomes absurdos. Nomes que individualmente colocam medo em qualquer adversário, são respeitados e que fizeram também a sua parte para que o Paris Saint-Germain se tornasse o time global como ele é hoje. Mas, em questão de consistência, em questão de plano de jogo, bola jogada, como dizem mesmo, esse Paris Saint-Germain do Luiz Henrique é um absurdo. E conseguiu um feito gigantesco, que é eliminar praticamente todos os ingleses. Lá atrás, já tinham tirado a chance de classificação direta do Manchester City. Já tinha depois enfrentado o Liverpool, o grande favorito dessa Liga dos Campeões, e depois da primeira fase que fez. O Liverpool teve a melhor campanha, para quem não se lembra, da primeira fase, disparado. Disparado. Ele conseguiu tirar. Ele tirou o Aston Villa, que também ficou entre os primeiros colocados. Conseguiu tirar. Ele tirou o Arsenal, quarta melhor campanha da primeira fase, e está na final. O PSG ficou em 14º da fase da primeira fase da Liga dos Campeões. É absurdo a ascensão. E o que a gente ainda pode destacar ainda mais é que o PSG ele possui o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa. Se a gente teve um confronto da outra semifinal em que o Barcelona era o melhor ataque e a Inter de Milão era a melhor defesa, o PSG, como único time, consegue reunir esses dois aspectos. E aqui dá margem para eu poder falar do vídeo que eu tinha feito há alguns dias, falando sobre o porquê que o PSG é o grande favorito a conquistar a Liga dos Campeões. Porque justamente ele é o time que consegue reunir esses dois fatores. Ele é o time mais equilibrado de todos, desde que quando começou as quartas de finais. Eu não diria nem só a semifinal. Mas desde quando começou as quartas de finais, o PSG se mostra ser o time mais consistente de todos. Ele oferece pouca chance ao adversário, e quando o adversário consegue chegar, ele para numa muralha absurda que é o Donnarumma nessa temporada. Que já é o capítulo à parte, a gente vai falar sobre ele quando a gente falar de cada jogador aqui. Ele tem o meio-campo que domina, com o Fábio Ruiz, com o Vitinha, com o João Neves, e ele tem um ataque muito poderoso. O Kvaratskhelia, o Doué e o Dembélé. Fora que no banco de reservas ainda tem o Barcola, tem o Gonçalo Ramos. Então você vê que não é um time completamente besta, como muita gente ficava pensando que era. Ele conseguiu tirar todos os ingleses que eram tidos como um dos favoritos para poder ganhar. Eu sei que a final dos sonhos de muita gente é Real Madrid-Barcelona,
Mas, visivelmente, quando você vê a primeira fase da Liga dos Campeões, você colocava o Liverpool como um finalista, eu tenho certeza. Você poderia não ter colocado o Manchester City, porque o Manchester City, nessa temporada, realmente se mostrou um time muito abaixo, um time muito apático a quem já foi. Mas eu tenho certeza que você colocava o Liverpool. Eu tenho certeza que você colocava o Arsenal nas quartas ou nas semifinais, isso é um fato. Isso de fato se concretizou em relação ao Arsenal, sim. Mas o Liverpool só não chegou mais longe e merecia por conta justamente de um Paris Saint-Germain, que depois do jogo contra o Manchester City, é curioso justamente contra o inglês, que ele vira a sua chave. O PSG poderia ser eliminado na primeira fase. Ele vira no jogo de virada 4-2 contra o City, absurdo. Mereceu ganhar, mereceu até fazer mais. Depois, o jeito que ele venceu o Liverpool, o jeito como ele dominou o Liverpool, isso chocou o mundo. Mais de 25 finalizações, quase 30. O Liverpool dando 2 finalizações apenas no Parque do Príncipe, sendo 10 dessas 20 finalizações no gol. Isso é um absurdo. E muita gente ainda continuava pelo menos, que esse Paris Saint-Germain não era de nada. Tá aí a prova. Agora consegue eliminar o Arsenal, e o Arsenal não conseguiu nem fazer uma certa resistência para conseguir avançar para a final. Ele, de fato, sofreu menos que os outros ingleses? Sim. Mas o fato de você oferecer menos oportunidades para esse Paris Saint-Germain não significa que você estará mais perto de alcançar a semifinal. O Arsenal foi o time que menos agrediu também. Faltou entender isso. Talvez o time que mais tenha machucado o PSG seja o Aston Villa. E mesmo assim ainda pararam no Donnarumma. Mas o Arsenal ainda criou alguma chance. Mas como eu disse agora, tem um grandíssimo goleiro. O que só entende que o trabalho do Luiz Henrique, nesse time, é o melhor de todos. É o melhor do que o trabalho na Espanha, é o melhor do que o trabalho no Barcelona do Trio MSN. Por quê? Porque como o Luiz Henrique mesmo fala, aquele Barcelona, ele tinha um ataque que meio que você já esperava alguma coisa ia acontecer. Ele supria as expectativas pelos nomes que tinham. E como eles se conversavam muito bem em campo. O que é injusto, porque muita gente na época só falava que o Luiz Henrique não fazia nada, ele simplesmente só escalava. Isso é mentira. Quando você tem uma mudança muito clara de como o Barcelona se comportava entre o time que jogava Guardiola e o time que foi levado adiante com o Tito Villanova, com o próprio Tata Martino, que não deu certo. E quando você pega o time comandado pelo Luiz Henrique, é um time muito mais direto. É um time que tem formas de jogar. Ele também tinha posse de bola, mas muitas vezes ele tinha uma ligação. Ele tinha um ataque mais direcionado ao gol. A mesma coisa ele faz com os PSG. Esse PSG ele tem uma porcentagem de posse de bola altíssima, ele troca muitos passes, só que quando ele chega no trio de ataque, ele acelera muito. E com isso, ele pode dizer com certeza que esse é o melhor trabalho dele. Mas você ter um melhor trabalho, você ser considerado um time meio que low profile, né? Não faz com que o PSG declare um voto de pobreza, não é isso. Os reforços que o PSG trouxe para essa temporada, eles são menos badalados que os outros, porém, eles também são caros. A gente precisa dizer isso. O Kvaratskhelia, caro. O Doué também foi caro, tá? O João Neves, o próprio Vitinha, o Fabian Ruiz, que fez uma grandíssima Euro com a Espanha. Você tem esse aumento de valor. E por que você tem esse aumento de valor? Porque talvez, se eles tivessem sido vendidos para outros clubes, eles não fossem vendidos pelos valores que for. Eles seriam vendidos por um valor menor. Porém, como é o PSG do outro lado, é claro que numa negociação acabam se aumentando os valores que realmente poderiam ser sido negociados.
Igual aqui no Brasil, quando o Palmeiras ele reclama que quando é o Palmeiras, as equipes acabam aumentando os valores, e isso torna uma negociação difícil. Isso é verdade que acontece com o Paris Saint-Germain? Também. Mas ele não fez voto de pobreza. É um time caro, mas é um time menos badalado, o que só aumenta ainda o trabalho feito pelo Luiz Henrique. Agora, contra uma Inter de Milão, que tem uma defesa muito sólida, que é um time que já se mostrou não se deixar por vencido, que tem também um ataque muito móvel e interessante, porque muita gente esquece que o ataque da Inter de Milão também é bom, com o Lautaro Martinez se movimentando muito, com o Marcos Thuram se movimentando muito. Então, é claro que se você for apontar um certo favoritismo por uma questão de futebol, uma questão de equilíbrio, você pode ver que o Paris Saint-Germain ele tem muita boa vontade, com muita boa vontade, uns 51-49, mas a gente pode falar na final da Liga dos Campeões mais pra frente. Porém, o fato é que um grande jogo vai acontecer, tivemos uma excelente semifinal de Liga dos Campeões, e isso só ressalta ainda mais o trabalho dos 2 treinadores que chegaram na final. Deixa o like no vídeo se você chegou até o final, tamo junto e até a próxima. Tchau.